Olá, eu tenho uma pergunta para você agora, de início. Qual é o seu alvo na vida? Você tem algum alvo na vida? Porque quando nós vivemos essa vida sem alvo, as coisas não andam muito bem, com certeza. Se você deseja ser um vencedor, se eu desejo ser um vencedor, nós precisamos, todos nós, definirmos um alvo na nossa vida e perseguir, buscar esse alvo. Qual é, portanto, o seu alvo na vida para que você seja um vencedor? Seria, por exemplo, o casamento para alguns, filhos para outros, a profissão, um curso a fazer. Esses são alvos que nós podemos ter nessa vida e precisamos ter alvos para buscarmos ir muito bem na nossa vida. Também os alvos espirituais. Você os tem? Alvos que são para a sua edificação, para o serviço cristão, fidelidade ao Senhor, paixão pelas almas, lealdade e também o serviço cristão. É necessário que tenhamos também alvos espirituais. Mas eu quero falar para você agora a respeito de como ser um vencedor. A primeira coisa é que nós precisamos ter um alvo. Para ser um vencedor, você precisa ter um alvo bem definido. Você não pode estar tateando aqui, tateando ali na vida. Você não pode estar com o espírito vagueante neste mundo, mas precisa estar buscando um alvo e buscando seguir, perseguindo aquele alvo na sua vida. Por exemplo, quando um navio sai do porto, ele vai buscar um outro porto para atracar e ficar ali por uns dias. Um navio não sai para o alto mar sem um alvo a buscar, senão estaria, então, vagueando no alto mar, sem um destino definido. Assim, a nossa vida precisa ter um alvo assim bem claro, bem definido. O avião, por exemplo, quando sai de um aeroporto, ele vai buscar um outro aeroporto. E muitas vezes, eu acho muito impressionante os voos noturnos. Ele sai à noite, entra naquela escuridão e lá ele tem um plano de voo, são as coordenadas do voo. E ele busca na escuridão durante horas, milhas de voos, ele vai chegar até o outro aeroporto. Há um ditado que diz o seguinte: não há ventos favoráveis para aquele que não sabe a que porto se destina. Não adianta ventos bons ou ruins. Para a pessoa que não tem um alvo, não adianta nada. A pessoa estará vagueando em alto mar, no alto mar da vida. Por isso, o apóstolo Paulo, ele tinha um alvo muito bem definido. Eu quero ler para você em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13 e no verso 14, esse alvo que o apóstolo tinha. Como é importante esse alvo que o apóstolo guardava no coração e na mente, isso definiu a sua carreira, o seu ministério, a sua jornada terrena. E eu leio assim para você, o apóstolo Paulo falando: irmãos, quanto a mim, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Você está vendo? Ele se esquecia das coisas passadas, fossem elas coisas ruins, desagradáveis, até mesmo as coisas agradáveis. Mas se fosse impedimento para ele, para que ele não alcançasse o seu alvo que ele mais desejava, era a sua vocação em Cristo Jesus, fazer a vontade do Senhor Jesus na sua vida.
Ele deixaria tudo isso para trás, deixaria de lado para ter um só objetivo e perseguir este objetivo. O apóstolo Paulo deixou muita coisa para trás. Não eram poucas coisas, não. O apóstolo Paulo tinha um status social muito forte, era muito conhecido, um status religioso, deixou tudo. Ele se refere assim no verso 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Vejam só, o que para mim era lucro, eram coisas boas. Ele tinha o seu estudo, ele tinha a sua filosofia de vida, ele era um legalista, seguia a lei à risca, mas ele deixou tudo por amor a Cristo para buscar e seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Entre a lei e entre a graça, ele haveria que decidir. Ele decidiu-se pela graça, deixou a lei de lado e começou a experimentar vida na graça que há no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, as pessoas precisam, de fato, definir o seu alvo. Ele tem que ser muito claro. Por exemplo, se a pessoa for fazer maratona, quer ser um maratonista, ele precisa perder peso, não é verdade? Agora, se ele quer ser um lutador de sumô, ele precisa ganhar peso, e ganhar muito peso. Precisa ser bem definido. Um maratonista não pode carregar peso, ele não pode ser pesado. Assim como uma pessoa magra não pode lutar sumô. Então, nós precisamos definir o que nós queremos e aquilo que nós pretendemos. Não existe decretos contrários para quem tem um alvo. Não adianta vozes contrárias, ventos contrários, impedimentos. Não, quem tem um alvo, ele tem direção. Ele não vai abandonar esse alvo. O mundo pode todo se levantar contra ele, mas se ele definiu, se ele escolheu, se o alvo é claro, ele vai prosseguir e haverá de ser bem-sucedido se o seu alvo for um alvo digno também para que ele possa seguir. Nós temos na palavra do Senhor o rei Davi. O rei Davi, ele havia recebido do Senhor já a boa notícia de que ele seria o rei de Israel. Havia, inclusive recebido a unção para ser rei de Israel através de Samuel, que esteve na sua casa. Ele sabia, ele já guardava isso no coração. O seu alvo era fazer a vontade do Senhor, sendo rei de Israel. Mas ele tinha 8 irmãos ainda que estavam adiante dele, e ele era o último da fila, mas não importava, era a vontade de Deus. Também ele havia enfrentado Golias, e quando ele enfrentou Golias, ele desprezou Davi pela sua aparência, por ser jovem e de boa formosura, e que havia se arriscado a lutar com um gigante. E diz a palavra do Senhor que Golias amaldiçoou Davi. Pensa bem, foi aí que ele disse: quem é esse incircunciso? Quem é esse homem para afrontar o meu Deus? E ele foi em nome do Senhor dos Exércitos e derrotou aquele gigante. Também, ele estava sendo perseguido e foi parar, sendo fugitivo, numa caverna. Mas ele tinha um objetivo: fazer a vontade do Senhor. E sabe o que aconteceu? Ele saiu da caverna para o palácio. Da caverna, ele saiu para ser rei. Esse era o alvo. Esse era o plano de Deus para a vida de Davi. Que coisa maravilhosa quando um homem, quando a mulher
quando nós todos temos um plano, temos um alvo a seguir, e com a ajuda do Senhor, a gente consegue. A gente luta, a gente busca, a gente não perde a direção, a gente vai seguindo em frente com a vontade do Senhor. Davi foi aquele que não acreditou e não se deixou levar pelos ventos contrários, mas porque tinha um alvo, ele alcançou o seu objetivo. Há um outro personagem bíblico que é José do Egito. Foi discriminado pelos seus irmãos, rejeitado pelos seus irmãos, virou mercadoria, porque foi vendido pelos seus irmãos àqueles nômades comerciantes que andavam pelo deserto comprando coisas, vendendo coisas, e ele foi vendido para o Egito, foi para lá, ficou tendo uma vida solitária. Você já pensou um jovem que é arrancado da sua família, do convívio com o seu pai, com a sua casa, e é levado para uma terra distante, e lá sem conhecer ninguém, ele tem que recomeçar a sua vida, ele tem que começar a fazer alguma coisa. Ele foi até preso, não por culpa dele, mas porque fora colocado em uma situação constrangedora. Mas este jovem confiava no Senhor, servia o Senhor, e resultado final, cresceu tanto naquela terra que tornou-se o segundo homem do Egito. Sabe por quê? Ele tinha um alvo. Qual era o alvo de José do Egito? Era servir ao Senhor, confiar no Senhor, a sua fidelidade, a sua lealdade a Deus. Ele sabia que Deus estava com ele e ele também estava com Deus, juntos. E ele foi então mais do que vencedor. Por isso, quem tem um alvo, deixa todos os embaraços e segue em frente para o alvo. Graças a Deus por isso. Quem tem um alvo, segue em frente. Ele não joga a toalha. Ele está firme, não é qualquer coisa não que vai desanimá-lo. E às vezes nem grandes coisas, nem grandes ventanias e tormentas podem afastar um homem, uma mulher que tem um alvo claro e definido para seguir. Quando no alto mar um navio está em perigo de afundar, não adianta outra coisa, aumentar a velocidade, não adianta outra coisa, tem que jogar a bagagem no mar, para ficar mais leve, tem que jogar a bagagem no mar. Nós precisamos fazer isso também na nossa vida, a gente não precisa ficar olhando para trás, para o passado, nós temos que também jogar fora as mazelas da vida, e não ficarmos nessa vida observando as mazelas, porque elas podem desanimar a pessoa. Mas quem tem um alvo, joga a carga ao mar. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 13, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante. E ele acrescenta: prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, esse alvo é muito claro diante da minha vista, diante da minha perspectiva espiritual. Eu vou prosseguir, eu vou chegar, porque eu tenho um alvo para buscar. Não há alternativa, é Jesus ou é Jesus. Quando o alvo é Jesus, as coisas acontecem em direção a Jesus. Somos atraídos pelo amor do Senhor Jesus Cristo e nós vamos em direção a esse alvo. Não há como errar esse alvo. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, não há como errar esse alvo. É ir em direção a Jesus Cristo. Assim queria o apóstolo Paulo: servir ao Senhor Jesus Cristo e ser fiel ao seu chamado, à sua vocação para ser um servo do Senhor. Quando nós estamos numa corrida, por exemplo,
nós podemos perceber que há uma linha de chegada. E a corrida pode ser uma corrida longa, de meia distância, 100 metros, não importa. A gente tem aquela linha de chegada para chegar. Imagina se do outro lado da linha está o nosso técnico, aquele que nos preparou, que nos ensinou as regras da corrida, aquele que nos ensinou as técnicas para usar em uma corrida, aquele que nos motivou, aquele que nos falou muitas coisas e colocou no coração da gente motivação para sair e chegar no alvo, na linha de chegada. Imagina que a gente está correndo em direção ao alvo e o nosso técnico, o Senhor Jesus, está lá nos recebendo, nos chamando, e a gente correndo, olhando para o nosso técnico, com certeza muitas pessoas gritando do lado direito, no lado esquerdo, muitas pessoas, os outros corredores tentando empurrar, às vezes aqueles que tentam jogar o corpo em cima da pessoa para tirar o ímpeto daquela velocidade interior, mas o técnico está lá do outro lado, lá na linha de chegada. Venha, você vai chegar, venha, vai dar tudo certo, venha, você está bem, está perto, faltando pouco. Assim é a nossa vida também, nós precisamos correr dessa maneira. E para encerrar, eu queria falar para você um versículo a respeito desta corrida, desse alvo, desse Senhor Jesus Cristo, que nos anima para a corrida e conseguirmos chegar ao alvo. Hebreus, no capítulo 12, nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que versículo maravilhoso! Nós estamos numa corrida. Aqui a vida terrena reserva para nós uma corrida em que haveremos de ter muito esforço, muita persistência. E diz que aqui esta corrida precisa ser corrida com perseverança. E olhando para quem? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu por nós e aquele que é também ao mesmo tempo o nosso técnico, o nosso motivador, aquele que nos aguarda, aquele que pede para olharmos para ele, fitando os olhos nele, para chegarmos lá do outro lado. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você tem um alvo na vida? Você tem um alvo bem definido? Você tem perseguido esse alvo, tem buscado esse alvo? O desejo do meu coração é que esse alvo seja Jesus na sua vida. Que o seu alvo de vida não seja um alvo efêmero, passageiro, mas que seja esse alvo importante, de grande valor, que é o próprio Senhor e Salvador da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesse momento. Pai de amor, eu oro agora, Senhor, para este amigo, para esta amiga, para este irmão, para esta irmã, para esta família, Senhor, que tem um alvo a seguir, que possam conseguir, Senhor, que tenham persistência e que olhem sempre para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa.